Olá, tudo bem? Se o teu orçamento anda apertado, você vai num restaurante, pega o cardápio e olha para o lado direito, onde tem o preço, tá? E anda de aplicativo, ônibus ou a pé, mas não por opção, mas por necessidade, e quer mudar tudo isso, fica até o final do vídeo, que eu vou te explicar como tudo isso pode mudar a partir de uma decisão. Meu nome é Claudio Kixise, sou empresário, empreendedor e investidor. São 29 anos de negócio, tá? Nessa estrada aí, fazendo as coisas acontecerem. Então veja só, tudo isso que a gente falou não tem nenhum problema, tá? A partir do momento que é uma decisão sua. Mas quando é uma necessidade, a coisa fica um pouco chata, né? Porque muitas vezes a gente não está muito afim de pegar um ônibus, um táxi, de repente, ou um aplicativo, né? A gente gostaria de ter seu próprio carro para você sair a hora que quiser, quando quisesse, né, sem precisar ficar pedindo para ninguém, ou encontrando pessoas estranhas no meio do caminho, ok? Então veja só, alguns passos que a gente precisa mudar, tá? E tudo isso que eu acabei de falar não quer dizer que é uma vida de estudante, mas esse padrão vem lá de trás, né? Que todos nós, em algum momento, começamos como estudante. E quando a gente era estudante, não sei se você lembra, nosso orçamento era muito apertado, né? Você tinha aquele valor por mês, onde teus pais, de repente, mandavam dinheiro para você, ou né, você se virava para isso, e com aquilo lá você tinha que fazer algumas mágicas. E para fazer essa mágica acontecer, você tinha que dar teus pulos. E um das opções que a gente tinha na época era primeiro, aonde que eu vou morar, né? Numa cidade diferente da onde eu vinha, né? No meu caso era Curitiba, então tinha que estar dentro de uma república. O que que é uma república? É onde as pessoas se reúnem e dividem as despesas daquele local, daquele apartamento, aquela casa, enfim. Então tudo é rateado por número de pessoas, né? Esse é um primeiro ponto. Então isso é uma república. Aí, bom, resolvido aonde você vai dormir, né, como que tudo vai funcionar, né, a organização de cada república tem suas regras lá, e aí tem a parte dos mantimentos, da comida, que também dentro de uma república tudo é dividido, tá. Mas de vez em quando você quer dar aquela saída, né, ou não tem a habilidade para preparar, a sua comida, você vai o quê? Num restaurante, né. E nesse restaurante você não chega lá comendo um rodízio, sei lá, aqueles, né, buffets incríveis. Você vai num lugar, mais barato, uma qualidade, boa, né, se possível. Os chamados PF. O que que é PF? São os pratos feitos, tá. Então esse era o meu dia a dia de estudante. Ia de ônibus até a faculdade, né, e voltava de ônibus da mesma forma. E, assim, era a rotina, ok? E quando eu já estava assim, tipo: "Poxa, hoje eu vou dar aquela esbanjada", o que que eu ia fazer? Pedir um comercial, que é o quê? Um prato um pouco maior daquele PF, que já vinha as coisas separadas, né, você podia até repor ali o feijão, o arroz, enfim. Então, veja só, e sempre quando saía, quando esbanjava mesmo, falava com meus primos lá, meus amigos, cara, hoje a gente vai lavar a égua. A gente ia num restaurante, um rodízio, né, numa churrascaria, que pagava por pessoa, bebidas à parte. Cara, você ficava lá o dia inteiro comendo só carne, né, que era a parte mais nobre daquele restaurante. Aí ficava lá umas 2, 3 horas comendo e tal, enfim, realmente enchia o buchão. Então, por que eu tô contando toda essa história? Porque tudo é um processo, né, e às vezes esse processo, se mantém dentro de nós, um pouco mais fortes ou um pouco mais fracos. Mas essa essência, tá, ela tem que ser transformada, é por isso que eu tô tocando nisso. Então, essa transformação de estudante para empresário e depois investidor, ela levou tempo, mas para muitas pessoas isso foi muito rápido. O chamado de repente, o cara ficou, rico, né, o cara virou empresário da noite para o dia. Só que esse tempo da noite para o dia, tá, para você que sofreu todo esse processo, levou alguns anos ou décadas, né, para você chegar nesse nível. Então é essa fase, esse processo que eu quero explicar para vocês, de estudante a empresário em 10 anos,
tá? E como tudo isso aconteceu? Quando você é estudante, você tem um processo, de transformação dentro de você, aonde tudo é muito novo, né, as pessoas são diferentes, o ambiente é diferente, e aquilo tudo é um pouco intimidador. Então você é um cara mais retraído, ou seja, tímido, não fala com as pessoas, você não entende muito bem a sistemática de uma faculdade, de repente, né, desse novo ambiente escolar que você está, e aí você acaba aos poucos se habituando e entrando numa rotina, tá. E quando você sai, do colégio, né, do segundo grau para uma faculdade, é um processo totalmente diferente, pelo menos no Brasil. Ali no colégio, tem um professor que fica ali em cima de você, né, você precisa fazer as atividades, as tarefinhas, os trabalhos, entregar tudo isso bonitinho, e ele fica ali em cima de você, né. E aí tem provas, enfim, todo aquele processo. Então, ou seja, esse professor, ele fica te auxiliando. E quando você chega em casa, né, de repente sua mãe ou seu pai ou alguém vai te auxiliar nesses trabalhos, nesse ensino. Quanto mais ajuda você tiver, entenda que pior vai ser para a frente. Cláudio, como assim pior vai ser para frente? Porque você vai criando uma dependência de que alguém precisa fazer por você. É nesse sentido que você tem que tomar cuidado, tá? Se você tem essa dependência de pessoas para fazer por você, quando você mudar esse processo, você vai sofrer muito, tá? Porque numa faculdade os caras falam assim, cara, isso aqui é atividade, isso aqui são os livros e a matéria é isso aqui que você tem que estudar. E aí você fica meio perdido, né, porque o professor vai dando aula e você fala: "Cara, onde que esse cara tá tirando esse conteúdo que eu nunca vi na minha vida?". Tá dentro dos livros que você deveria buscar lá e estar com eles, né. Então ele não vai dizer: "Você tem que ter o livro número um, 2, 3, 4, 5". Você tem que se virar e buscar esses conteúdos e estudar para as aulas. Então todo esse processo, ele é interessante porque lá na frente, ele vai fazer uma conexão. Olha que coisa interessante, tá? Porque não sei em que fase que você está, mas quando a gente chega numa fase adulta, e se isso ainda está muito enraizado em você, você percebe que existem muitas dificuldades no âmbito eh, de negócio, no âmbito financeiro, tá? Se você tem muito enraizado esse negócio de que tudo tem que vir muito mastigado para você, na fase adulta, onde todo um processo, um trabalho depende exclusivamente de ti, é é muito trabalhoso, muito sofrido, porque você não tem isso enraizado que só depende de você, seu trabalho, você debruçar em cima daquilo lá e resolver essas situações. Você sempre está na cola de que precisa de alguém para fazer isso por você. Então esse é um primeiro ponto, tá? Que você precisa rever esse tipo de situações e ações, né, na sua mente para que isso de eh, destrave essa chave, para que você comece a avançar com mais velocidade, tá ok? Então veja só, eu fiz algumas anotações aqui. Então, como que você vai sair dessa fase aonde você tá, né, olhando o cardápio, olha que coisa chata. Uma das coisas muito chata que eu via lá, eu ia no restaurante e olhava o cardápio, em vez de olhar as coisas que eu gostaria de, consumir, né, comer e beber, eu olhava primeiro para o lado direito, onde tinha os preços. Então, dependendo do preço, eu nem cogitava em pedir. Então isso é muito ruim, né. É muito mais interessante você ir a qualquer lugar, aonde você quiser, entrar lá e pedir exatamente aquilo que você tem vontade, né. E para chegar nesse processo, você precisa fazer um trabalho, tá. Um trabalho do quê? Se situar, né, entender na sua cabeça, tá, e até para sua família, em que ponto que você se encontra. Porque a partir do momento que você sabe aonde está, você pode direcionar e dizer: "Para que eu quero chegar, eu estou no ponto A e quero chegar no ponto B", tá. Porque se você não sabe aonde você está, dificilmente você consegue chegar em algum lugar. "Como assim? Não estou entendendo". É simples, se você me ligar, certo, dizer: "Cláudio,
Você pode me ajudar em relação aos meus negócios? Eu falei: "Claro, eu posso sim", tá. E isso fazendo uma comparação, é a mesma coisa que você me ligasse e falar: "Cláudio, você pode me ajudar?" Eu falo: "Claro que eu posso te ajudar". Me diz aí, e aí a próxima pergunta que eu vou falar para você, tá, para você chegar até mim, até o nível que eu estou hoje em termos de negócio, vamos supor assim, eu vou perguntar para você: "Fulano, aonde você está?" E aí você vai me dizer: "Não, eu estou, sei lá, na cidade XPTO, né, do estado tal, e quero chegar até aonde você está". Eu falei: "Beleza, então aonde você a cidade que você se encontra não tem um aeroporto, você precisa ir numa capital, né, alguma cidade maior, pegar um avião, ir para São Paulo, Rio de Janeiro, ou sei lá, uma cidade maior, pegar um avião internacional, pegar um voo e chegar até, sei lá, em Orlando, aqui na Flórida. E aí, a partir dali, eu explico mais detalhadamente como ele vai chegar até mim. Todo esse processo estou explicando para você, porque também é igual na parte de negócios, tá? Se você não sabe aonde você está, como você vai traçar para chegar a algum lugar? Então, o primeiro parâmetro, você tem que listar aonde você se encontra, tá? Eu estou ainda na fase de aprendizagem, tá? Sou realmente um estudante, ótimo, não tenho capital para isso. Então, são situações que você precisa estar listando. Se eu não tenho capital para isso, então eu vou precisar buscar isso, certo? Como que eu vou buscar esse capital? Será que algum banco, né, alguma empresa de investimentos, ela vai investir na minha ideia? Será que isso é possível ou não? Depende de ti. Depende do que você tem em mente, depende da tua reputação, né? Depende de como que você vai eh, juntar esse capital, ou eu tenho um carro, de repente, eu tenho um certo patrimônio, eu vou me desfazer desse patrimônio para começar a abrir, de repente, essa oportunidade de negócio. Então, N formas de você fazer isso. Ou, de repente, você pode pegar e passar essa ideia, essa visão de negócios e trazer um investidor, né? Um investidor interessante. O cara vai por quê? O dinheiro, o capital dele, tá? De repente lá 50, 100 mil reais, não sei. E esse capital tem que ser corrigido. Aí você faz um plano junto com ele, e daqui 18, 36 meses você vai devolver esse capital corrigido X% ao mês, né? E com a garantia de tudo isso é o teu próprio negócio, de repente, né? Aí são várias situações que você precisa pensar, né? No meu caso, o que que aconteceu? A gente queria abrir uma franquia, né. E por que franquia? Porque, além de buscar mais informações, né, a gente buscou informações, de outros negócios, né, Sebrae e tal, que tem várias informações lá. Entendi que franquia era um sistema já pronto, inclusive comprovado que funcionava, e era uma marca mais reconhecida. E o preço e todo o processo vinha tudo pronto. E eu gosto muito desse tipo de formato de negócios. Por quê? Para mim, basta que uma vez tudo constituído, fazer venda. Ou seja, eu preciso, entregar um produto de alta qualidade e um serviço, muito bom para as pessoas retornarem. Então, para mim era simples, abro um negócio, faço a coisa acontecer, ou seja, gero vendas e o dinheiro começa a entrar e eu começo a administrar tudo aquilo lá, tá? Porque para mim, fazer todo esse processo de marca, de cardápio, de produto, né, de quanto que é o peso disso, quantidade daquilo lá, eu acho que é inventar a roda de novo, né. Então naquele momento, para mim, bastava um produto comprovado, uma marca conhecida, e eu apenas colocar meu esforço de trabalho ali. Por isso que, eu optei por a franquia, né. Mas tudo depende de como que você quer fazer o seu negócio. Então, para quem está começando, sempre recomendo uma coisa já, comprovada que funciona, tá. Então esse é o primeiro passo. Eh, Você já viu então onde você está, você já riscou lá e projetou para onde você quer chegar, tá. E aonde você quer chegar? Bom, meu sonho era ser empresário, ótimo, ser empresário é super bacana, eu recomendo inclusive, porque você faz os seus ganhos.
Pode ser que no começo você não tire nada, né? Mas ao longo do tempo, lá na frente, isso vai se acumular e aí você vai ter um resultado mais expressivo. Então você tem que ter paciência para que tudo aconteça. Mas para que você chegue lá, você precisa ir sobrevivendo, ou seja, ir ganhando dinheiro que pelo menos pague as suas custas pessoais, tá? Para que você consiga avançar ao longo desse tempo aí, ok? Então, isso é um dos pontos. Eu não vou numerar de 1 a 5, tá? Mas são vários pontos, ao meu entender, que são necessários. Então, se situar e entender para onde você quer chegar, ok? E uma das coisas que eu acho que é muito importante é você fazer uma visão, tá? Da onde que você quer chegar, com bastante detalhe. E isso é uma coisa assim que você não pode colocar barreiras, né? Ser eh, Colocar assim, tipo assim, cara, vamos supor lá, eu quero ter uma casa de 500 metros quadrados, um terreno de 1000 metros quadrados, com piscina, sauna, enfim. Se nesse momento você não tem dinheiro nem para comprar um ir num bom restaurante, você tem aquele jeitão de, tipo assim, bloquear isso de você. Se eu não tenho nem grana para isso, imagine se um dia eu vou ter uma casa, uma mansão nesse nível, né. Então, você precisa tirar todos esses julgamentos em cima de você, porque é uma projeção futura, tá? E ainda nesse momento, você não vai colocar datas, porque eu quero que a sua mente flua, tá? Sem nenhuma restrição. Então, vamos lá, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Alguns minutos para você fazer isso. Coloque caneta e papel, tá? E comece a anotar lá tudo que você gostaria nos próximos anos, tá? Então, eu vou de repente te ajudar aí. Normalmente, o que que as pessoas vão falar? Cara, primeiro, eu nunca pensei o que eu gostaria de ter aqui nos próximos 5, 10 anos. As pessoas não pensam nisso. Elas simplesmente vão vivendo, né, dia a dia e vão passando. Elas acham muito bacana, né, ver esses vídeos no YouTube, sei lá, no Instagram, Facebook, sobre pessoas que viajam um monte, têm carrões, casas, dinheiro, parece que são super felizes em relação a tudo isso daí, tá? Tudo isso é relativo, ok? Mas já dizia, né? E eu gosto de dizer isso também. É muito mais bacana, no meu sentido, assim, você tá lá meio depressivo aqui na Flórida, do que você tá depressivo em algum lugar, sei lá, num país onde você está sofrendo ali financeiramente, né? Então eu prefiro chorar aqui em Orlando do que estar chorando, sei lá, na cidade aonde eu estava, com muito menos condições financeiras, tá? Então, o dinheiro, ele é só um meio, ele não é o fim, tá? Ele vai te ajudar a trazer mais conforto, tá? Então, pense nisso daí. São alguns bloqueios que você tem que começar também a tirar dentro da sua cabeça. Você quer ficar rico? Essa palavra para muitas pessoas soa ruim, né. E na verdade, no seu subconsciente foi implantado aquela sementinha do quê? Dinheiro é sujo, rico rouba e assim por diante. Então, são pequenas chaves de bloqueios que não te permitem a te avançar, né, para ter mais abundância na sua vida, tá. Isso tudo a gente vai falar num próximo áudio, num próximo conteúdo, onde a gente vai falar sobre as chaves que pode estar te ancorando aonde você está. Então, o que que é importante em tudo isso daí? Você não tem esse preconceito com você mesmo. Não importa a tua situação financeira. O sonho é teu, certo? Se você quer ter uma casa, para muitas pessoas eu perguntei, tá, e que casa você gostaria? Olha, eu queria uma casa de 2 quartos, né? Um banheiro. Eu perguntava, garagem? Não, garagem não, eu não tenho carro. Aonde você gostaria de construir a sua casa? "Ah, sei lá, na vila lá-lá-lá". Eu falei: "Caraca, velho, mas alguém disse para você que para construir esse patrimônio, teria que ser dessa forma? Se você pudesse, tivesse condições financeiras para construir esse patrimônio, essa casa, você construiria desse jeito, né, 2 quartos, um banheiro, sem garagem?". Então, são esses preconceitos que você tem,
por causa das situações que você vem apanhando nesses anos todos de vida, te bloqueiam para você ter uma visão melhor. E se você não tem essa visão melhor, não tem como você chegar lá. A partir do momento que você constrói isso dentro da sua mente, que isso é possível, tá? Aí se torna possível sim você chegar lá. Olha que coisa maluca, tá? Porque tudo o que está ao seu redor, tudo o que está ao seu redor, antes passou pela imaginação, pela mente de alguém, para depois você ser constituído num papel, tá? E aí ser feito um planejamento, um trabalho para que tudo aquilo fosse construído. E é isso que a gente está fazendo agora com você. Então, é importante você ter essa imaginação sem zero preconceitos. Não é para você mostrar para ninguém, tá? É para você pegar caneta e papel, colocar a data de hoje, tá? Não sei quando é que você vai estar assistindo esse conteúdo, colocar a data de hoje. Se quiser colocar a hora também é legal. E você vai colocar todas as coisas que você gostaria de ter nos próximos anos, tá? Eu vou dar alguns exemplos. Quando eu comecei a fazer isso, eu coloquei lá uma casa grande, confortável, no melhor bairro da cidade onde eu morava, né. E eu acho que coloquei lá, não sei quantos quartos, enfim, quanto mais detalhado for, melhor, tá. Que inclusive, alguns anos se passaram e olha que coisa interessante, depois que eu escrevi isso, passaram-se 7 anos, mais ou menos, eu acabei comprando um terreno, tá, num lugar que naquela época que eu escrevi, não era nem uma área urbana, era uma chácara, tá. Eu nem sabia que existia aquilo lá. Anos se passaram, aquela área foi aberta, tá. E aí começaram a se construir condomínios naquela região. E por opção eu não quis comprar dentro do condomínio, eu comprei fora, um terreno fora, tive a oportunidade de comprar fora. E ali eu comprei um terreno, tá, de uma metragem muito boa, 1.030 metros quadrados, e comecei a construir essa casa dos meus sonhos. Então quando você coloca no papel, a sua mente foca, ela não fica no mundo das ideias, ela começa a se materializar e aí você começa a tua mente começa a procurar essas oportunidades. Fala: será que agora é esse momento de construir uma casa?", tá. A gente nunca sabe, a gente sempre vai ficar numa bifurcação, será que sim, será que não, né. Será que agora é o momento ou será que agora não é o momento? Mas enfim, mas como está dentro das suas metas e objetivos, fala: "Bom, agora eu coloquei uma delas que era, construir uma casa grande e confortável, no melhor bairro da minha cidade". E, por incrível que pareça, hoje ele é um dos melhores bairros dessa cidade, né, já não moro mais lá. Mas aí comprei esse terreno e na sequência construí uma casa de 430 metros quadrados, tá. Uma casa fantástica, totalmente paga. Então, o que que quer dizer isso daí? Porque tudo é possível, tá. Isso aconteceu, mas naquele momento que eu estava escrevendo, eu não tinha nenhum apartamento, no meu nome, para você ter uma ideia, tá. E esse é um outro passo que eu quero mostrar para vocês. Então, já sei onde estou, já sei onde quero chegar, tenho agora uma visão do que eu quero futuramente, tá. Então eu quero uma casa grande e confortável, eu quero viajar o mundo, eu quero ter terrenos assim assado, eu quero ter empresas em setores XPTO, né, e quero ter X milhões na minha conta. Pronto, tá, eu coloquei tudo num papel, sem fazer nenhuma discriminação em relação a tudo isso, né, porque não é porque eu não tenho grana hoje na minha conta, que está negativo inclusive, né, todo aquele processo de cartão não passando, cheque voltando, não tem problema nenhum, tá, porque isso aqui, ninguém vai olhar lá seu saldo bancário para você falar para alguém falar e apontar para você: "Não, você não pode, você não consegue". É teu, meu irmão, é você que tem que fazer isso daí, tá. Então você faz bonitinho e guarda para você. Beleza? Eu vou explicar rapidamente o que que você vai fazer daí. Colocou a data de hoje, a data que você está fazendo isso daí, colocou todos esses itens, quanto mais detalhado for, melhor vai ser, tá? Por que isso? Isso eu aprendi quando estava construindo essa minha casa.
o arquiteto falou: "Cláudio, viagem nesse projeto. Sinta que você está chegando na sua casa, abrindo, a porta da entrada", né. E, cara, como eu viajei mesmo, eu consigo hoje, contando para vocês, imaginar tudo. Se quiser até passo para vocês. Eu imaginava abrindo aquela porta lá de 2,5 m, 3 metros de altura, que eu queria uma porta grande que abrisse, assim, sabe. Do lado direito, quando eu entrasse na casa, eu queria ter uma visão ampla, nada assim, um monte de coisa na minha frente, eu queria ver aquela sala de jantar grande. Do lado direito, um degrauzinho, aquele chão de mármore, com aquela parede enorme, assim, uma lareira, né, onde eu poderia colocar um sofá super confortável e estar ali, né, curtindo aquele calorzinho da lareira. E do lado esquerdo, tá, uma escada que levasse ao segundo andar, onde estariam os quartos, uma sala mais íntima. Só que em cima eu queria como que chama isso? Hã, um local ali, né, puxa, na época eu sabia dizer bem certinho, aonde eu pudesse olhar de cima todo o ambiente de baixo, tá. Então essas são uma das coisas que ficou muito marcado na minha cabeça. Eu conseguia entrar dentro dessa casa que ainda não existia, certo? O terreno ainda estava por se fazer, por limpar tudo, e eu conseguia andar dentro dessa casa. Eu abria as portas, ligava as luzes, né, no interruptor. Eu conseguia passar dentro daquele corredor, imaginando, olhando para o lado esquerdo, vendo aquela paisagem, entrando na minha suíte, vendo o meu closet, né, como que ele ficaria, o meu banheiro com a banheira, enfim, tudo, né, a sacada. Então, quanto mais você conseguir vivenciar essa sua visão, esse seu sonho, melhor vai ser. Outro exemplo, né, que de repente, os homens gostam mais, hoje em dia as mulheres gostam muito também, que são os carros, tá. Eu já não ligo muito para carro, né, mas não sou hipócrita de dizer que eu gosto de andar em carro ruim, não, eu gosto de andar em carro confortável. E se você tem um sonho desse, né, não sei qual é o seu carro, mas é o carro dos seus sonhos, não é o carro possível, né. Às vezes eu pergunto para o cara: "Daí, que carro que você gostaria?", "Ah, eu gostaria, sei lá, um Fusca 66", né, sem problema nenhum se você gosta de um Fusca 66. Mas você pode pegar lá, sei lá, uma Porsche, uma Ferrari, uma BMW, eu não sei o carro. E se você definiu qual é a marca que é o teu sonho, tá, daí você visualiza a cor, se é 2 portas, se é 4 portas, se a roda é assim, se a roda é assado, enfim, se por dentro o banco vai ser de couro ou não é, tal, beleza, tá. Por quê? Você vai começar agora a vivenciar um pouco esse sonho, né. Você vai quantificar para você ter uma ideia, tá. Se é uma coisa que você quer mesmo, você vai quantificar, você vai começar a pesquisar: "Puxa, mas quanto que custa um carro desse?". Você tem noção? Poxa, eu vou lá, pesquiso uma Porsche 4 portas, isso XPTO, não sei quantos cavalos que tem lá, aquela coisa toda, quanto que é? 0 quilômetro, 0 bala, né. Outra coisa que eu falo para os caras assim: "E aí, é 0 quilômetro?". Falo: "Não, 0 quilômetro não, seminovo". Cara, é o teu sonho. Qual que é o problema de você comprar um zero, tá? Se o dinheiro não é o problema, tá? É zero. Então, XPTO, beleza? E aí é interessante até você visitar o seu sonho, né? Se é uma BMW, vá lá numa concessionária da sua cidade ou próximo da sua cidade, vá lá ver seu carro dos seus sonhos, vai visitar, dá uma experimentada, cheira o ar daquele carro novo, né? Muita gente gosta, eu já não gosto muito, porque me dá dor de cabeça. E então, você cheira, vê, experimenta, que posso fazer um test drive? Né, vai fazer o test drive, sinta a potência do carro, porque aquilo te te traz para os seus sonhos, tá. Você começa a vivenciar, tire foto, né, o quadro dos sonhos para você começar a ver melhor toda essa situação. Então esse é um ponto, beleza? Fazendo tudo isso daí, tá, rapidamente, isso aqui é só dando uma pincelada para o que você precisa fazer, e aí você começa a fazer o quê? Um planejamento. "Puxa, mas hoje eu estou financeiramente mal,
né? Eu não tenho negócio nenhum, eu trabalho para outras pessoas, ou minha renda é muito baixa, ou dividida por muitas pessoas, o que não me dá folga financeira, certo? Então, pronto. O que você precisa fazer agora? Fazer um planejamento como você pode chegar, tá? A construir, a chegar ficar mais perto desses objetivos, perfeito? Então, veja só. Aí você começa a pensar, bom, se você trabalha para alguém com o teu salário, tá? Com o teu rendimento que você tem hoje, é possível você chegar, por exemplo, numa casa que eu te falei agora, em 10 anos? Poxa, em 10 anos eu acho que é difícil. Em 15, pô, para falar bem a verdade, nem em 50 anos eu vou conseguir construir uma casa igual a essa, certo? Depende da tua remuneração mensal. Então você já fala, pô, que besteira que eu fui fazer, né? Eu fui construir uma coisa super bacana, eu até sonhei numa uma casa legal, com os carros show de bola, viagens incríveis, mas eu nunca vou ter isso daí, né? É o que você acaba pensando agora, porque o ganho que você tem é o atual. Mas para chegar nesse patrimônio, nessa vida, você vai ter que fazer o quê? Mudar algumas coisas. Então, já entendeu que o que você ganha, praticamente você não vai chegar lá. Qual é algumas soluções para você fazer isso? A primeira solução, tá, que eu não recomendo é desistir. Fala, tá, besteira, perdi meu tempo, eu nunca vou conseguir. Se você desiste nesse momento, realmente você definiu e lacrou sua vida que você nunca vai ter esse tipo de vida que você quer, tá? Então essa primeira opção não existe. A segunda opção é a criatividade. É o seu cérebro começa a pensar em relação a isso, tá? É muito maluco isso daí que eu estou dizendo para vocês, mas vá por mim que funciona. Cláudio, como é que você tem tanta certeza que funciona? Funcionou comigo. Cara, se você vê meu histórico, né, escolar, histórico como pessoa, você fala, cara, esse cara nunca ia ser nada na vida, tá? Graças a Deus, a gente mudou, né? Ajustamos alguns graus lá atrás e hoje podemos desfrutar uma vida um pouco mais confortável. Então, não é o que você é hoje, mas o que você vai se tornar para chegar aqui. Essa é a grande diferença. E é isso que eu estou falando para você. O que que você precisa fazer para chegar aqui? Hoje você está aqui, tá? Parabéns. Você já sabe que está aqui. Tem gente que nem isso não sabe, tá? E nem isso também não sabe para onde quer ir. Por isso que fica perdido. Por isso que passa anos, tá? Ele vê todo mundo, quer dizer, uma quantidade, não é todo mundo, né? É uma quantidade pequena de pessoas evoluindo, chegando a ficar milionárias, e eu falo, cara, de repente o cara ficou rico. Não, não é de repente, como eu já falei, são décadas, mas ele foi se preparando e se ajustando para chegar lá, tá? Essa é a parte importante aqui. Então veja só, aonde você está hoje e para onde você quer chegar, já são parâmetros que muitas poucas pessoas já não têm, tá? Então você já tem uma ferramenta aí. Ótimo. E agora, entendendo que você está no ponto A e quer chegar nesse ponto B aqui, você começa a pensar, beleza, a quantidade de dinheiro que eu ganho hoje é insuficiente, nem nessa vida, nem na outra, eu conseguir tudo isso aqui. Então, você começa a pensar, eu preciso gerar mais caixa, gerar mais receita, gerar mais oportunidades. Como que eu vou gerar oportunidades? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento, né? Eu não tenho habilidades nenhuma e sou totalmente tímido. Não falo com as pessoas, tenho medo, tenho receio. Lembra da parte estudantil? Resquícios disso ficaram ainda em você. Mas a partir do momento que entendemos que essa mudança é uma decisão, aí você começa a focar nesses pontos onde você está fraco para pontos de melhoramento, tá? Ela não vai acontecer da noite para o dia, ele vai levar tempo, tá? Mas vai ser um melhoramento direcionado, tá? Eu era uma pessoa altamente tímida, tá? E com receio. Eu tinha muito receio de falar com as pessoas, eu era um cara muito inseguro. Com os meus amigos, quando eu estava num ambiente mais seguro, entre aspas, eu me escutava, eu falava com as pessoas, né? Eu me divertia em relação a isso. Mas quando eu estava num ambiente que eu não me sentia confortável, eu já me retraía, tá? Então, eu passei por um processo de
É como forjar um ferro, né. Eu passei por um processo difícil em minha vida, tá. Eu não sei como é que você, está passando ou o que você vai passar, mas foi assim que aconteceu. Então tudo isso, toda essa segurança foi tirada de mim, tá. Quando você é muito inseguro e novo, você acaba recuando. Por quê? Seu pai, sua mãe, pelo entender que você não vai conseguir fazer aquilo, faz por você. Lembra disso que eu falei? É o trabalho, a escola, a qualquer coisa nesse sentido, ali não consegue fazer, vou lá ajudar, né. E essa ajuda parece que é uma ajuda, mas na verdade não. Se desde o começo você é colocado a enfrentar essas situações, você já entende que precisa tomar essa postura mais ativa, não recuar e deixar que as pessoas resolvam por você, tá. Então, só que a vida no meio do caminho me tirou essas situações de segurança, né, que eu perdi meu pai muito novo, e aí eu tive que enfrentar todas essas barreiras psicológicas, essas âncoras que me seguravam. Eu tive que falar com as pessoas, eu tive que pedir coisas para que as coisas acontecessem para mim, tá? Então essa vergonha toda começou a ser destruída. Logicamente, no começo foi muito difícil, mas eu não tinha mais opção. E quando você tem muita opção, isso é muito ruim. Então, a minha opção era: quebre essa vergonha ou sua família vai passar dificuldade, né. E essa construção, essa dureza que aconteceu comigo, me ajudou a avançar no meu desenvolvimento pessoal, certo? Por quê? Agora não tinha mais nenhum apoio, nenhum suporte, né, porque o meu suporte, meu porto seguro era o meu pai. Por mais que ele fosse duro, tá, aquela coisa toda, bom, qualquer coisa eu corro para o meu pai lá, ele me socorre financeiramente, me ajuda aqui e ali, né, minha mãe também, aquela coisa toda. Então eu tinha esse suporte, essa estrutura. E quando você tem, você acaba entrando na zona de conforto, certo? Agora quando tudo isso é tirado de você, cara, ou você faz ou você faz, não tem opção. Então quanto mais cedo você aprender isso, mais forte e mais fácil vai ficar depois lá na frente, ok? Então vamos lá. A gente entendeu todos esses pontos aqui, né? Estamos ajustando alguns detalhes, um planejamento como chegar lá, então você já entendeu que financeiramente não é possível, com o que você ganha, do jeito que você está hoje, chegar nesse nível, aí você começa a pensar, tudo bem, não tenho habilidade, não tenho dinheiro, não tenho um monte de coisa. Aonde que eu vou procurar informações? Procure lá no Sebrae, procure no YouTube, procure pessoas que já estão no mercado, tá? Para você buscar mais informações em relação a isso daí, tá? Ou procure franquias. Cláudio, mas eu não tenho nem dinheiro para isso daí. Sim, procure, tá? Porque quem está em movimento, alguma solução começa a aparecer. De repente, você vai achar uma franquia que é a sua cara, uma franquia que você goste das pessoas, a estrutura, o sistema, o produto daquilo lá, e você encontra um sócio, um parceiro, um investidor, né, que possa, de repente, financiar uma instituição financeira, de repente, não sei. São opções. À medida que você vai indo no campo de batalha, você vai sentindo tudo isso daí, tá? Isso é muito importante, ok? Passando essa parte do planejamento, tá? Você vai passar por uma outra fase, tá? Que é a fase de conceitos a serem ajustados. Qual é o conceito que tem que ser ajustado? Se você é um funcionário por muito tempo, ou seja, você ficou restrito a ações, ideias e jeitos de fazer, certo? Por muito tempo, o que acaba acontecendo? Você não sai dessa caixinha, você fica sempre naquela mesmice, né, você não toma atitudes. E agora, para você ser dono do seu tempo, dono das suas coisas, né, da sua vida, você tem que tomar essa atitude, você não pode ficar esperando. Então é importante você entender que tempo é dinheiro. Quanto mais rápido e eficiente você resolver as coisas, menos vai custar para você. Não só de dinheiro, mas uma coisa muito mais cara que isso, seu tempo de vida, tá? Então, esse esforço, essa energia, você tem que melhorar ele nessa sequência, procurar opções que não te desgastem tanto para ter pouco resultado, porque no início,
né? Dificilmente você vai ter um resultado estrondoso. Vai ser um resultado interessante ou até medíocre, mas à medida do desenvolver da sua situação, do seu trabalho, a coisa toda tende a melhorar. Mas isso vai levar 1 ano, 2 anos, até você pegar uma expertise em relação a esse negócio que você está hoje, porque você vai apanhar muito, né? Principalmente se você quiser começar do zero absoluto, já é muito mais difícil. Se alguém estiver te guiando, é muito melhor. Você vai cortar caminhos, vai enxergar pedras e obstáculos e poder transpô-los ou desviar dessas situações, e economizando alguns anos ou quem sabe até décadas, ok? Então isso é muito importante aí, você ter ferramentas que te ajudem a economizar esse time aí. Ok, e se você prender muito ao seu negócio, isso já é uma outra fase onde você já tem um negócio consolidado de repente 3, 5 anos já, o negócio começou a desandar, o produto funcionando, né, você pagando suas contas e funcionários e impostos e sobrando uma grana para você, tá? É uma outra fase. E muitos, nesse momento, quando abre o seu primeiro negócio, se apaixonam tanto por aquilo lá, porque é um sonho, né? E você na verdade, é um funcionário bem pago, porque você entra mais cedo, sai mais tarde, finais de semanas e feriados, quando os seus funcionários folgam, você vai lá e cobre, né. E aí você vê todo mundo viajando, inclusive os seus funcionários, e você ali trabalhando. Isso acaba se desgastando. Você se desgasta, tua família se desgasta também, porque provavelmente você deve ter escutado alguma coisa no sentido assim: "Que adianta ser dono do seu próprio negócio se você não pode nem viajar?" Eu já escutei isso. Tá? Eh, Agora, se você tem um objetivo, se isso está claro para você, é um plano de negócio teu, tudo bem, tá? Mas se você entrou nessa rotina e caiu nessa, comece a fazer uma reflexão. Não é muito mais barato para você ter um funcionário no seu lugar do que você estando lá? Ah, claro, pô, você tá doido, cara? Eu vou colocar um funcionário lá, vai me custar lá 1.000, 2.000, R$ 3.000 mais por mês? É muito caro. E aí, com essa resposta, eu te pergunto: então é esse o valor que você tem para o seu negócio? 2, R$ 3.000? Será que você não tem um valor e uma capacidade maior do que isso? Você é o dono da sua empresa, né? Então pense nisso, tá? E para te ajudar a pensar um pouco mais dessa forma, pense que esse teu negócio, ele não é para sempre. É um negócio temporário, tá? Porque você vai vendê-lo. Cláudio, você tá louco? Eu acabei de abrir esse negócio. Como assim vou vender? Sim, nem que você não venda, mas você tem que preparar o seu negócio para uma venda, tá? Por que que eu estou dizendo isso para você? Se você tem essa mentalidade, você vai preparar a sua empresa, o seu negócio para um próximo patamar, tá? E isso é um pouco assustador, né? Se falar em nível nacional no Brasil, as pessoas não entendem muito bem isso daí. Eu falo, nossa, vender meu negócio? Não. E aí, vou viver do quê? Né? Como que eu vou fazer? Tá? Tudo bem. Se você está super bem financeiramente, se está tudo ok, não tem problema nenhum, tá? Mas eu recomendo que você pense nisso, porque a partir do momento que você tem essa visão, essa ideia, esse jeito, esse conceito, essa filosofia de que esse negócio é para um patamar adiante, tá? E quando digo venda, eu não digo venda da empresa toda. De repente você vai vender parte dela. Por exemplo, o que que eu fiz? Eu não poderia mais estar fazendo a gestão das minhas empresas na cidade onde estava, porque eu não moro mais lá. Eu vendi parte da minha empresa para um sócio. Ele faz a gestão dessa empresa, beleza? Show de bola. Está funcionando melhor do que antes, inclusive sem eu estar presente. São anos que eu não estou mais presente na empresa. As pessoas, meus funcionários, nem sabem que eu sou dono, né? Vê lá o meu nome lá nos documentos da empresa, mas eu há anos não piso lá, né? E isso é muito bom. Então, eu ganhei valor, né, do meu negócio. Eu fui investindo e aplicando. Então, eu tenho um patrimônio dessas empresas. E aí, qual é o próximo patamar? Por que eu pensar dessa forma? Assim dizendo. Quando eu penso dessa forma, a minha empresa, certo? Se eu vou pensar, poxa, eu vou vender ela daqui a alguns anos, ela precisa estar
100% certa. As suas contas têm que estar ok. Seus funcionários têm que estar registrados certo, né? Os seus impostos têm que estar pagos, né? Então toda a gestão, toda a estrutura dessa empresa, ela tem que estar alinhada. Porque quem é que vai comprar uma empresa que não funciona direito, que não dá resultado, que é uma bagunça, né? Só se for uma questão de oportunidade. Mas as pessoas querem comprar uma coisa que tem uma marca, tem um produto, tem um serviço que esteja funcionando, certo? E aí que vem a valorização. Então, nesse momento, quando você prepara a sua empresa para esse próximo patamar, você começa a ter uma gestão mais profissional, não familiar. Familiar é aquele cara que vai vamos supor, no meu negócio lá que é fast food, familiar é aquele cara que vai lá na sua loja, abre a geladeira, pega um refrigerante, puf, abre dentro da sua loja, bebe aquele refrigerante e sai andando, né? Quem é aquele cara? Ele é o dono. Péssimo isso daí, né? Só para você dizer, para mim é péssimo isso daí. É uma péssima gestão, é um péssimo exemplo, porque aquele produto não é seu, é da empresa. Ah, mas eu sou sócio. E daí? Aquilo lá é da empresa. Se você quer consumir aquele produto, você vai lá e paga como todo mundo paga. Porque depois, furos no caixa, você não vai entender. Porque o teu funcionário, ele vai fazer a mesma coisa que você fez, tá? Se tudo que entra e sai tem que passar pelo caixa, tudo fica mais certinho, tá? Ah, mas é minha mãe. Paga também. Meu irmão, quando você vai a algum lugar, você não tem que pagar? Então, por que vai ser diferente na sua loja, na sua empresa? Tem que ser assim também, beleza? Então, siga esse conceito, tá? Caixas separados. Você é o dono, você não pode entrar lá e fazer o que você quiser. A empresa é um outro órgão, não é você, não é uma extensão do seu caixa, não é uma extensão do seu banco 24 horas que tu vai lá e pega o dinheiro no caixa, tá? Isso está tudo errado, beleza? Por isso que se você pensar no futuro, e preparar sua empresa para esse patamar, desse nível de governança, aí você vai ter valor. E se um dia realmente acontecer de você chegar a vender, porque para vender alguém tem que querer, tá? É que nem aquela coisa, né? O que que as pessoas querem? Uma coisa boa. Eles não querem porcaria, querem uma coisa boa. E quando você vende o seu negócio para alguém, aí, pelo menos aqui nos Estados Unidos, você é um cara bem-sucedido, porque você realizou o seu negócio. Você construiu ele, trabalhou, né, ele, cuidou dele, até o momento que alguém, sei lá, uma empresa maior, quis comprar a sua empresa e aí pagou um valor considerável em relação à tua estrutura, teu negócio. Bom, o que acontece? Você pega esse dinheiro no caixa, dinheiro e pum, põe no caixa. E aí você vai tomar outras decisões que daí são mais particulares, né? Se você vai reinvestir, vai fazer outros negócios, ou agora vai desfrutar desse capital que você trabalhou por tantos anos, tá? Mas essa fase, até então, é o que você precisa fazer, tá? Pensa nessas formas. São formas de quebrar bloqueios de gestão desse teu negócio, tá? Então, se você tem um negócio, pensa que você vai vender, ou pensa que você vai abrir um segundo negócio, um terceiro negócio, um quarto, um quinto negócio. Tudo vai ficando um pouco mais complicado. E não quer dizer que você ganhe no teu negócio R$ 10.000. Se você abrir esse mesmo negócio, esse segundo negócio vai dar 20 mil, o terceiro 30 mil e o quarto 40 mil, enfim, vai dar tudo certo. Não é assim que funciona, tá? Essa matemática não é bem assim, beleza? Mas isso tudo, num próximo conteúdo, a gente acaba conversando, tá? É uma escala um pouco diferente em relação a tudo isso daí. Então, veja só, sair de estudante a empresário, tá? De repente, foram 10 anos. Foram 10 anos se preparando, a vida me preparando para chegar nesse nível, né? De, aos 29 anos de idade, ser empresário, né? E agora, aos 50 anos de idade, então eu era empresário, empreendedor, e hoje, aos 50 anos, sou investidor. Por quê? Eu já passei de uma outra fase também, que o meu negócio, eu acabei vendendo um deles e abri outros N negócios que estão em andamento aí. Beleza? Então, é isso aí que eu queria passar para vocês. Ou de repente pode levar algumas décadas, mas vou dizer para você que vai valer a pena ter uma vida muito mais
com liberdade do que quando eu estava daquela forma, olhando para o lado direito, vendo apenas os preços e não aquilo que eu gostaria de consumir, tá? É isso que eu quero passar para vocês, que vai demorar, vai ser difícil, tá? Mas no final vai valer a pena, beleza? Meu nome é Claudio Kschizzer, sou empresário, empreendedor, hoje investidor, são mais de 20 anos de negócio aí no campo de batalha e passando conteúdos para você que você não precise levar 29 anos para chegar no nível que eu estou hoje, né? Quem sabe em 10, 5 anos você possa estar desfrutando uma vida um pouco mais confortável para você e para sua família, beleza? Nos vemos nos próximos conteúdos. Grande abraço.